Bom, estamos aqui hoje com mais um café com o diretor, com nosso diretor, professor Carlos Alberto. Hoje a gente está recebendo aqui como convidados os professores Alex Cabral, diretor de extensão do nosso campus, e a professora Fabiola Amério Ney, diretora de ensino básico. E a ideia desse programa hoje é trazer novidades sobre questão de oportunidades, questões de movimentos que o nosso campus faz para captar oportunidades para os nossos estudantes. Nós tivemos há algum tempo a Feira Mostras, que foi uma feira que trouxe empresas para cá, vinculada à Semana do Saber, e essa feira gerou alguns desdobramentos. Então, o professor Carlos Alberto, o professor Alex, a professora Fabíola vão falar um pouco desses desdobramentos que a gente recebeu aqui à feira. Depois houve algumas visitas, algumas intervenções. Então eu vou passar a palavra para o professor Carlos Alberto, dando antes, a gente está gravando numa sexta-feira de manhã, então para a gente aqui é bom dia, mas para quem for assistir, bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sabe como funciona esse esquema das mídias, a pessoa pode assistir a qualquer momento. Gente, Carlos Alberto, fica à vontade aí para conduzir. Bom dia aí a todos e a todas, Bom dia. Bom dia, nossa diretora Fabrício, nosso diretor Jonivan, nosso diretor Alex. Estamos aqui reunidos nesta manhã de sexta-feira, como sempre fazemos, o nosso café da nossa reunião de gestão, toda manhã de sexta-feira, e agora com esse novo programa aí, que passa na TV Câmara, no nosso canal toda quinta-feira. Então, quem quiser assistir, quinta-feira, vai assistir os nossos assuntos, e a gente procura sempre trazer assuntos que aconteceram recentemente, durante a semana, durante o mês. Então, a gente hoje traz um assunto aqui que é de muita importância para também os nossos alunos, porque a gente está trabalhando na questão de produzir oportunidade para eles. Nós somos uma escola de educação profissional, então sabemos que o aluno, ao terminar o curso técnico médio, ele já pode ter uma profissão e se inserir no mundo do trabalho. Então, quando a gente tem essa obrigação, vamos dizer assim, de tentar dar um segmento na vida daquele aluno que queira, logo assim que terminou o curso técnico, se inserir no mundo do trabalho. Sabemos também que no nosso instituto nós temos a questão da verticalização. Então não é só o aluno ir para o mundo do trabalho, ele também, nós temos essa preocupação e essa finalidade, objetivo de verticalizar o ensino. Então o aluno pode continuar ainda a estudar, mas também, se quiser, ele tem várias opções. A verdade é essa: se ele quiser, terminou o curso técnico, entrar no mundo do trabalho e começar a trabalhar, pode. Se ele quiser continuar estudando, fazendo um curso superior, também pode. Se ele quiser, se ele conseguir conciliar as duas coisas, melhor ainda. Sim. E nós vamos, depois do desenrolar aqui, ver que tem muitas empresas que têm essa preocupação de que o aluno entre lá para trabalhar, mas que continue estudando. Hoje é uma preocupação também das empresas. E nós tivemos aí há pouco tempo, foi em setembro, a nossa feira Mostre-se, que, como o professor Jonivan já falou, a gente hoje começa a colher os frutos da feira. Nós trouxemos empresas aqui para dentro da nossa escola, com o objetivo de que, se ela mostrasse para os alunos, nós, os alunos, também se mostrar para as empresas. E logo assim, depois que a feira terminou, na semana seguinte, a gente já começou a receber contatos de empresas querendo conversar com a gestão para que a gente pudesse fechar alguns assuntos em relação a estágios, empregos. E a gente tem caminhado aí
Nós já visitamos várias empresas, eu, a Família, o Alex, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje para trazer para a comunidade o que a gente, né, conversou com as empresas, quais são as oportunidades, quais são as nossos objetivos, até como instituto nessas ações. Isso é muito importante deixar claro para a sociedade e nossa comunidade também interna, porque muitas das vezes pensa assim, o IFE é uma escola de ensino médio normal ou de uma graduação. Não, a Escola de Educação Profissional é um instituto em que a gente, né, tem as nossas, através da lei dos institutos, nós temos os nossos compromissos com todos. Então, e aí eu gostaria, né, de iniciar aí falando da nossa primeira visita. Quem pode falar? Você, Fabiola? Pode falar, Fabiola. Fabiola, nossa primeira visita depois da Feira Mostra, né? Então, a gente ficou muito feliz porque durante a feira aconteceu simultaneamente a Semana do Saber Fazer, onde os estudantes estavam mostrando os seus projetos, né? Então foi uma oportunidade muito rica. As empresas estavam aqui no nosso campus, né, com seus estandes, mostrando efetivamente o seu trabalho, e os alunos estavam em outro ambiente, no mesmo campus, mostrando os projetos que realizavam em suas áreas. Então esse diálogo aconteceu no sentido de que as empresas visitaram, né, os projetos dos estudantes, e os estudantes também tiveram a oportunidade de ir até os estandes das empresas. Fruto desse trabalho, né, interno, dessa dinâmica, algumas empresas, como o professor Carlos Alberto colocou, nos buscaram, né, para que pudéssemos ir, conversar, talvez fechar algumas parcerias nessa linha, né? Uma delas foi a Schlumberger, né? E aí nós tivemos a oportunidade de ir a Schlumberger e a OneSubsea, que na verdade são vinculadas, né? O mesmo grupo. E o que ficou muito claro nessa conversa, né, é o projeto assertivo, né, deste campus, e na verdade, claro, vinculado a uma proposta de Instituto Federal que foi implementada, né? Por quê? Porque a nossa preocupação aqui, e isso ficou claro na dinâmica que as empresas visualizaram, né, é com uma formação mais ampla, né? É uma formação integral desse estudante, né? Mas que esse estudante também seja autônomo nessa busca do conhecimento, né? Possa acompanhar esses avanços científicos e tecnológicos, e as empresas viram isso nos projetos que foram aplicados, o que estava sendo desenvolvido. Hoje ficou muito claro, pelo menos para mim, eu queria até saber um pouco da impressão de vocês, que o que a empresa busca é esse profissional, né? Não um profissional pronto, mas um profissional que seja capaz de acompanhar esses avanços, de continuar na busca desse conhecimento, de acompanhar o avanço da tecnologia, né? E a nossa busca aqui enquanto instituição de ensino, de educação profissional, é exatamente essa, né? Que a gente possa aperfeiçoar a nossa proposta pedagógica na busca, né, de formar esse perfil de profissional. Até porque, Fábio, só cortando você rapidinho, a escola, nossa escola ou qualquer outra escola, não consegue acompanhar em tempo real, vamos dizer assim, toda essa tecnologia. Então, se o nosso aluno, ele não, como você acabou de falar, ele não tiver essa capacidade de uma autonomia, se atualizar, né, através de outros meios, o nosso aluno vai ficar defasado. Eu não sei, aproveitando esse gancho seu, não sei se houve, eu acho que sim, né? As empresas se surpreenderam positivamente com a nossa escola, com essa possibilidade, com esse tipo de aluno que eles viram aqui. Sim. Talvez algumas não esperassem essa coisa tão assertiva. Acredito que eles tiveram uma identidade confirmada, vamos dizer assim. Sim. Porque assim, a nossa proposta, enquanto Instituto Federal, é uma proposta
que é pública, todos Conhecida. conhecem, Consolidado, né? né? Mas efetivamente na prática eles puderam acompanhar o que estava sendo desenvolvido e se identificaram nessa proposta, né? Então quando eles chamam, não, vamos chamar os gestores atuais, né? A comunidade, porque numa próxima etapa os nossos professores vão à empresa, né? Eles abriram espaço para isso. Isso vai ser muito bom. Por quê? Porque os professores vão poder participar desse processo e isso traz para a nossa instituição, né, uma reflexão do que precisa ser carências que atualizado, talvez a gente tenha, né? não é? E levam para a empresa também, né, o que se faz aqui, quer dizer, esse diálogo, ele vai continuar agora, né? E futuramente a gente vai ampliar ainda mais. Quer dizer, a gente teve um primeiro momento, né, onde ficou muito claro essa identidade, né? E agora a gente vai dar continuidade com as visitas dos coordenadores, dos professores. Eles abriram as portas para futuras capacitações, para vir até o nosso campus se for necessário, né? Para que a gente possa perceber o que tipo de tecnologia de ponta está acontecendo, né? E que a gente possa, com isso, avançar em toda a dinâmica interna da nossa instituição. Que essa palavra que você usou, diálogo, sintetiza tudo. É um diálogo. É um mesmo. diálogo. Né? Uma questão também assim interessante é que as empresas, depois, né, desses contatos que nós estamos tendo, né, com elas estão vindo buscar os nossos alunos, né? Sim. Elas estão vendo, elas sabem do potencial, elas sabem da qualidade da nossa instituição, do ensino que a gente tem aqui, né? E sabe que os nossos alunos eles têm um grande potencial para estar nessas empresas. Sim. É porque muitas das vezes, Alex, quando a escola, uma escola de educação profissional, como a nossa, um instituto, ele se distancia desse diálogo com a sociedade que eu falo, com as organizações, né? Tanto pode ser privadas como públicas. Quando distancia, a gente acaba ficando um pouco alheio ao que está acontecendo no mundo do trabalho, vamos dizer assim, em termos de o que a empresa hoje, né, espera de um profissional. Uhum. Né? E outra coisa, a empresa também, ela não conhece a nossa instituição. Muitas empresas passaram a conhecer a nossa instituição na feira Mostras e ficaram, né, um pouco encantados, podemos dizer assim. Essa surpresa positiva. Surpresa positiva, exatamente, porque eles não esperavam encontrar aqui uma escola como a nossa. Uma escola com laboratórios, né, Muito bem montados. muito bem montados. Estamos precisamos atualizar. Dentro das os nossos possibilidades, laboratórios. são muito bem montados. E não só isso, eles viram aqui, que é muito importante a gente deixar bem coisas que aqui a gente trabalha a questão da diversidade, a questão racial, a questão sustentabilidade, a questão da inclusão. Quando eles conheceram o nosso setor, o NAPRE, que cuida dos alunos essas pautas mais humanistas, né? Talvez isso tenha sido a surpresa positiva. O DEABI estava presente, eles conheceram o DEABI. O NUGEDES também, né, estava presente, eles conheceram. Então as empresas vieram aqui dentro e entenderam que a gente não trata só da questão tecnológica. E também nós tivemos também outras empresas como escolas que já contratam os nossos alunos da licenciatura. São campo de trabalho da licenciatura. Viram que aqui também não só se trabalha a questão tecnológica, como das licenciaturas, como a questão artística, licenciatura em teatro, como a licenciatura, o esporte, que é a licenciatura em educação física. Então eles estiveram aqui dentro e viram a diversidade de formação que nós temos aqui, porque a empresa também entende que é importante na formação do aluno, a formação humanística, que trata também da questão física também, né? Uma formação integral. Uma questão integral, realmente. E a gente sempre fala, quando a gente recebe os visitantes, eu falo até
nessas visitas de escolas que a gente tem, essa formação vai ajudar a pessoa a ser um melhor profissional, porque ele vai ter que trabalhar em equipe. O esporte, a arte ajuda muito a comunicação, a expressão, saber ganhar, saber perder, lidar com frustrações, né? Tudo isso faz parte dessa formação integral. E é esse tipo de profissional que hoje essas empresas estão buscando. Aquele profissional que tem equilíbrio emocional, Sim. aquele profissional que tem iniciativa, não é? Que continue nessa busca do conhecimento, nesse processo de atualização, que não pare no tempo, porque não dá para parar no tempo. Não pode ser né? Hoje, eu estava conversando com o professor Carlos Alberto antes, um pouquinho, uma tecnologia de ponta, ela dura de quanto ponta tempo? hoje. No máximo 5 anos, 6 anos. Então, quando esse estudante ele finalizar o curso dele, essa tecnologia ela já está numa outra situação. E aqui não é? Talvez a escola, os nossos laboratórios não consigam acompanhar na mesma velocidade, mas a empresa, até por força da atuação mas ele dela, terá a base sim, do conhecimento. Sim. E com a base do conhecimento, ele vai continuar avançando nos seus estudos, porque nenhum profissional hoje, em nenhuma área, ele pode parar de estudar. Né? E também não pode se esperar que a escola dê tudo para ele por conta justamente disso, dessa evolução da tecnologia. E esse contato com a Schlumberger foi uma coisa assim, interessante, porque a Feira Mostra foi em setembro, né? Em agosto eles vieram aqui, nós convidamos eles para uma palestra, né? Aqui no nosso campus, onde nós convidamos os nossos alunos, né? Até os nossos alunos do noturno ficaram bastante tristes, porque eles não puderam ficar por conta da empresa, né, por conta do veículo naquele momento, não poderia ficar até a noite. Né? A agenda da empresa, era só da empresa, só por isso mesmo. E a gente, em um dia que a gente abriu as inscrições para aquela palestra, deu 240 alunos, onde eles ali falaram tudo que um aluno precisa ter para ser um estagiário, para ser um colaborador daquela empresa. Então foi muito bacana, os alunos gostaram muito. Então esse relacionamento com as empresas a gente tem vindo construindo, né? Porque a gente quer que aquele mote que o aluno sai do Campus Centro já estagiando, já empregado, que isso aí, de fato, se consolide, se perpetue, né? Uhum. E a gente tem conseguido bastante essa questão. E a gente tem visto também o seguinte, que os nossos alunos, eles têm hoje nos procurado pedindo para que a gente chame as empresas também. A empresa X, né? Ontem mesmo foi um aluno à noite lá na nossa extensão lá, falando que ele já conversou com o líder dele, e o líder dele quer vir aqui no nosso campus para poder fazer uma palestra. Então esse relacionamento, né, com as empresas, ele tem se espalhado, né? E a gente projeta aí bastante oportunidade aí para os nossos alunos. Alex, só uma coisa que queria até que você confirmasse. A gente tem relatos de que no meio das empresas o nosso aluno do campus, né, ele é diferenciado, ele tem um rótulo diferenciado, né? As empresas desejam o nosso aluno. Isso mesmo, tanto que nós fomos na Schlumberger e nós vimos os nossos alunos lá, né? Sim. Isso aí foi bem bacana também. A gente vê os nossos alunos lá, porque a gente vê que eles estão sobressaindo, né? E que as empresas querem esses alunos nossos, porque eles têm uma base, né? Uma base sólida ali, que é o que eles precisam também como estudantes, né? Isso. Então, e é só, como a Alex colocou, essa questão dessa interação, isso é um compromisso da nossa instituição, é um compromisso dos institucionais do Campus Centro. Sim. Porque onde ocorre o processo formativo na sala de aula, no laboratório, nos ambientes internos, claro que não só. Né? Então, quando esse aluno vai à empresa, e por isso a preocupação de estar sempre oportunizando estágio, né? Essa ida à empresa faz com que se amplie, né, as possibilidades, né? E no processo educativo isso é muito importante,
né? Porque esse estudante também, quando ele volta à nossa instituição e ele tem a oportunidade de estar na sala de aula com os demais colegas, ele compartilha, ele é um agente multiplicador, né? Então, essa experiência é muito importante e ela faz com que o processo se dê de uma maneira muito mais efetiva, né? Então, quando a gente busca esse diálogo, é em todos os sentidos. O enriquecimento não é só do estudante, né? É da instituição como um todo, né? De todos nós que estamos aqui hoje. Verdade. Exatamente. E a gente vê que na nossa ida lá, né, na empresa que eu estive lá, vocês dois também estiveram lá, a gente vê que eles querem ver a qualidade da instituição que está formando os alunos. Eu percebi isso, não sei se vocês perceberam. Eles ficam preocupados de saber como é que é essa escola. Será que a gente vamos colocar os gestores são sérios, professores, enfim. Mas eu percebi na nossa visita, não sei se vocês perceberam, que eles ficaram muito seguros com a instituição IFE, Instituto Federal Campus Centro, em relação a receber os nossos alunos. Até porque, né, nós estivemos lá e vimos que já tem muitos alunos nossos lá e eles já têm esse conhecimento. Outra coisa que me chamou a atenção também foi a questão de que, como vocês já falaram aí, a preocupação de ter um profissional que queira até, vamos dizer assim, subir dentro da empresa, de alcançar um cargo, né? Eu até fiz uma observação, não sei se vocês lembram quando ele esteve lá, que a gente viu que antigamente a gente ia nas empresas, os chefes de setores era aquele cara mais, né, de idade, mais experiente. E agora né? não. Agora não. E quantas mulheres nessa função? Outra coisa interessante, muitas mulheres, bastante mulheres que são chefes de setores, que trabalhando nos setores. Um setor que antigamente a gente só via também homens, né? Mas hoje a gente vê que está bem equilibrado. Setores de manutenção, o setor de manutenção, os dois setores que nós visitamos, liderado por mulheres, né? Isso. As coordenadoras eram de sexo feminino. E as empresas estão preocupadas também com isso, de fazer esse equilíbrio, né? De ter mulheres e homens no mesmo equilíbrio, que é muito importante. E eu me lembro que ele também, vocês devem ter lembrança, quando ele falou, elogiou muito o trabalho das mulheres. A competência, né? Já estão lá há mais de 10 anos, né? A competência. É o mundo que a gente caminhou para isso, né? É a questão de você não ter distinção. As pessoas, elas têm que ser premiadas pela competência, sendo homens, sendo mulheres. Isso que é interessante. E a gente sempre na nossa escola ressalta isso. Sim, a gente contribui para isso, contribui para isso. Agora, assim, a nossa escola, todo mundo já sabe, ela trabalha o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, nós estamos vendo aí a atuação do ensino, da extensão, da pesquisa, dentro dessas visitas nossas empresas, e estamos vendo aí que está surgindo muita oportunidade, tanto de emprego como de estágio. Nós estamos agora enviando nosso portfólio, né, dos cursos solicitados pela RIP. Isso. A RIP também foi uma empresa que logo depois, né, nós fomos convidados para estar lá. Tá? A RIP, ela tem, é importante a gente colocar aqui, porque é uma prestadora de serviço da Petrobras, offshore, e a Petrobras tinha a intenção, ela exigia que os funcionários que fossem empregados da empresa, prestadores de serviço, tinham que ter experiência offshore. E o que aconteceu? A própria RIP tem dificuldade, pela quantidade de pessoas que ela precisa, a dificuldade de conseguir esse profissional com experiência offshore. E aí ela, conversando com a Petrobras, me parece que conseguiu uma exceção lá de que a experiência onshore poderia também contribuir. Mas nem isso conseguiu, né, encher as vagas que eles precisam.
E aí vamos para os nossos alunos até sem experiência, né, recém-formado. E é esse o foco que ela quer. Segundo ela, tem muitas vagas para a nossa instituição. E nós já vamos levar o nosso portfólio com os cursos, né, que são mecânica, eletrotécnica e automação industrial nesse primeiro momento para as funções que eles têm necessidade de imediato. Então a gente vai mandar o nosso portfólio desses 3 cursos para eles e eu tenho certeza que nós vamos conseguir inserir muitos nossos alunos aí para emprego ou para estágio. E aí é uma coisa também que a empresa ela é proativa nisso também, né? Se ela vê que uma determinada política dela não está funcionando, ela se adapta, ela fornece a capacitação, até para, como foi falado aqui, pessoas que estão em início de experiência, vamos falar sem experiência porque eles têm a experiência mas com pouca experiência ou sem experiência de trabalho mesmo em empresa, a empresa ela consegue se adaptar e capacitar o nosso aluno. Que a demanda está muito alta. Como a demanda está muito grande. A demanda está muito alta. Que foi uma conversa que nós tivemos lá com eles também, sobre essa capacitação que seria dada pela própria RIP. Isso. Ela teria os instrutores lá, não são professores, são instrutores, que dariam essa capacitação para uma experiência offshore que os nossos alunos ainda não têm. Então, e a gente poderia fazer uma troca, eles dariam a capacitação aqui, mas os instrutores seriam deles, ou vice-versa, enfim. As conversas estão sendo muito boas. Até queria colocar aqui que semana agora a professora Janaína, que tem, o Plínio também, que tem um projeto, se não me engano o Ricardo de Itapiruna está também junto, é um projeto aquele projeto de instalação de provedores comunitários, né? Então eles foram convidados pela Porto do Açu para executar um projeto de instalação de câmeras, que era na área de telecomunicação. Então já tivemos essa semana uma conversa inicial, onde a gente também teremos estagiários nossos, né, executando esse projeto. Só recordando, né, você falou da professora Janaína, lembrando que a gente aqui no campus tem um curso de pós-graduação em redes, né, que ela é a coordenadora, que só surgiu por conta de interação com o Porto do Açu. É um curso de formação até de profissionais qualificados para essa atuação no condomínio Porto do Açu, né, porque a gente sabe que essa área industrial ela tem muitos sistemas de comunicação de dados, porque você tem dados de planta industrial lá que eles têm que ter antena, tem que ter câmera, tem que ter sistemas mesmo de comunicação. Essa área de telecomunicações é muito valiosa nesse tipo de empreendimento, né? E isso eu acho que é a riqueza da nossa instituição, dos institutos federais de maneira geral, porque você vai ter uma atuação não só do aluno técnico, mas o aluno de graduação, porque você tem a verticalização, então você tem essa riqueza possível. Uma outra questão, Carlos Alberto, a questão, quando a Schlumberger veio, né, da importância, por exemplo, de um centro de línguas dentro do nosso campus, né? Porque muitas vezes esse é um diferencial que faz com que a empresa escolha o candidato, né? Se você tem 2 candidatos com perfis semelhantes, né? Se ele tem uma outra língua, né? O inglês em especial, que foi o que eles enfatizaram, e hoje o nosso estudante ele tem um centro de línguas à sua disposição. Normalmente são empresas multinacionais, né? Exatamente, então uma oferta gratuita, né? O nosso quadro de profissionais, eu acho que é inquestionável, que é altamente qualificado, né? Em todas as áreas, e em línguas não é diferente. Então, essa questão faz com que eles observem a nossa instituição, né, como um momento de crescimento, né, de parceria, porque a gente tem todas essas possibilidades dentro de uma única instituição, dentro de um único campus. E voltando à questão da RIP, né, eles estiveram na nossa mostra, né, e falaram que os gerentes, né, vieram aqui também, e ficaram encantados até com o nosso campus, com a nossa Semana do Saber, que eles andaram por todos
visitaram todos os nossos projetos aqui. E depois, né, apesar do nosso contato já com eles, depois eles nos chamaram para essa parceria, né, diante de tudo que eles viram aqui, né, diante de todos aqueles projetos que eles viram aqui, dos nossos alunos que eles viram aqui. Então, assim, você vê que a gente nem sabia que a liderança, né, estava aqui. A gente sabia que aquele stand, que a empresa estava, mas como que colaborou, né, que contribuiu a nossa feira ter sido aquele sucesso. Foram 14 mil pessoas na mostra, em torno de 14 mil pessoas na nossa mostra. E como que isso aí colaborou para que negócio, né? a gente pudesse Eu, se fosse ter, empresa, né? ficaria encantado com uma escola dessa também, né? Porque não tem como não se encantar. Verdade. E a gente, humildemente, fazendo a nossa parte aqui, né? Para que esse encantamento seja cada vez mais... atinja cada vez mais pessoas. A gente tem as nossas dificuldades. Com certeza, ninguém né? nega Isso aí, não. Estamos num processo de aperfeiçoamento. É uma instituição que necessita de um investimento, né? Então a gente precisa estar sempre acompanhando, e isso requer atualização dos equipamentos, atualização dos laboratórios, capacitação dos nossos profissionais. E a gente necessita dessa escuta também, né? Para não fazer coisas sem qualidade. Perfeito. É até um momento que a gente possa compartilhar isso com a comunidade, né? Que para que essa instituição se fortaleça e tenha continuidade, né, com essa importância no sistema educacional, existe toda uma estrutura que precisa ser observada, né? Existe toda essa questão de investimento, enfim, né? E estão falando aí da mostra, né? Eu lembrei de outra coisa aqui, Alex, da nossa visita à Obra do Salvador. Sim. Né? Que é uma... Lá eles fazem a questão do jovem aprendiz. Eles têm status de ONG? Não. E nós, interessante que nós estivemos lá e encontramos, né, lembrei da época de Cordeiro, né, encontramos lá uma marcenaria montada, mas parada, né, né, e aí a gente está com a proposta de fazer um curso FIC lá de marcenaria, e utilizar a própria estrutura deles, que está, né, parada, para capacitação dos alunos, que eles têm alunos lá, né, dão alguns outros cursos lá, como acho que é padaria, né, padaria, escola, e tem a parte de informática também. Que é interessante, então, que eles atingem o jovem até na camada mais necessitada. E eles mesmos, na maioria das vezes, eles encaminham o jovem para o mundo do trabalho. Eles fazem esse caminho, mas precisam ter uma qualificação. E muitas vezes ele começa com um curso FIC, um curso de formação inicial continuado, um curso de curta duração, e depois ele entra, né, se sente motivado, inicia um curso técnico. A gente sempre falou, né, que o curso de formação inicial é como se fosse um aperitivo, né? Ele experimenta aquilo ali, opa, gostei, vou procurar me engajar mais na área profissional, fazer curso técnico, superior, enfim. Então isso é muito importante, até você começou no começo falando aí da questão da territorialidade ali nossa, né? Sim. Que a gente está fazendo a nossa parte, tentando desenvolver, né, o que está próximo a nós, ou até um pouco afastado, né? E contribuindo para uma sociedade mais justa. E quando a gente, né, prepara o nosso aluno, o cidadão, para que ele possa desenvolver uma atividade no mundo do trabalho, isso é fantástico, né? Porque a gente, na verdade, está ajudando, contribuindo para a nossa sociedade. E nós vamos viver um momento, agora estamos vivendo justamente um momento de revisitação curricular, onde os projetos de curso, dos cursos técnicos, está sendo repensado, atualizado, enfim. Então, essa dinâmica, ela é fundamental nesse momento. Com certeza. Às vezes a gente ouve falar, né, que a escola, a academia, ela é muito dona do conhecimento e a sociedade que se adapta a isso, mas tem que ser o contrário. A gente, enquanto instituto, nós temos as nossas missões, mas a gente tem que ter esse momento de escuta, de ouvir a sociedade, porque é dinâmica, é uma troca. É uma troca. E esse tipo, até esse programa que a gente está fazendo aqui, as feiras, as visitas, servem para quebrar essas barreiras, né? Porque a escola saindo dos seus muros, né, e indo escutar
a sociedade, indo contribuir. Derrubando os muros. Derrubando, vamos colocar barreiras, uma cerquinha viva assim. Quando a gente pega os documentos, a gente olha lá, tudo muito lindo no papel, né? O trabalho como princípio educativo, né? Exatamente. Então, isso é a prática, né? O mundo do trabalho como fonte de conhecimento, né? Então, essa dinâmica, ela não pode ficar só no papel. E é isso que se faz aqui, né? Sim. Algo com todas as dificuldades, né? Tendo necessidade de aperfeiçoamento, né? Mas nessa linha, que é a linha de uma instituição de educação profissional fazendo tecnológica. uma síntese dessa conversa, né? A gente está com 35 minutos. Acho que já foi. A gente está. Quando o assunto é bom, a conversa rende. É aquela história que a gente usa no futebol, né? Quando o jogo é bom, a gente nem vê o tempo passar. As pessoas que se envolvem nessa iniciativa, né? Por exemplo, o nosso estudante que vai para uma empresa, às vezes não tem experiência, até é bom para os seus responsáveis. Tudo isso é pensado, curricularizado. A empresa tem a responsabilidade dela. A gente vai pegar um estudante sem experiência, mas a gente vai dar a capacitação para que ele consiga atuar. A gente tem vários cursos nossos em que o estágio não é obrigatório, no curso técnico, por exemplo, mas que a empresa ainda assim oferece essa oportunidade para capacitar o nosso estudante, para que ela tenha um profissional de qualidade, porque o interesse da empresa, ela não quer ficar defasada, né, na questão da produção dela. Então, para as pessoas que estão assistindo, fazendo um resumão disso tudo aí, né, é importante ressaltar essa atuação da nossa escola, enquanto qualificar o nosso estudante, se ele precisa de mais experiência. A empresa, a organização que vai contratá-lo, vai dar essa experiência para ele, para que, às vezes, tem pais e mães e responsáveis que estão assistindo agora, né? Vai colocar meu filho, minha filha numa empresa, ele não sabe nada. Não é que ele não sabe nada. O nosso curso dá uma base e a empresa vai direcionar de acordo com o que ela quer. A gente tem... Todo jovem, Jolivan, quando ele vai se inserir no mundo do trabalho, ele fica um pouco... tem uma insegurança, né? Tudo que é novo. Tudo que é novo. A gente também, né? Tudo que é novo. E é por isso que existe, por exemplo, o estágio. Sim, claro. O estágio é essa adaptação do aluno, do cidadão. Ele vai sair daquele mundo dele, da família, para um novo mundo, que é o mundo do trabalho, onde ele vai experimentar a socialização com pessoas que não fazem muito no começo círculo de amizade, mas que futuramente vão fazer. Então é uma nova experiência, ou seja, ele além de adquirir conhecimento, ele vai também adquirir habilidades e vai começar a aprender a se socializar com a nova vida, né? Vamos dizer assim, um novo momento da vida dele. É um outro patamar, né, que ele vai enfim. E essa fala é só nesse sentido, que é tudo bem pensado, tem as leis, né, que o aluno não fica desamparado no estágio, no mundo do trabalho já tem as leis trabalhistas, que a empresa também ela tem a responsabilidade, a gente enquanto escola tem acompanhamento de egressos, né, para a gente ter o retorno, tudo isso é tudo bem pensado e tudo inserido no currículo, que como a professora Fabíola falou, em alguns cursos está sendo revisitado, está sendo adaptado para a gente acompanhar essa evolução, que às vezes lá fora é mais rápido do que aqui dentro, mas a gente sempre tem que ficar sintonizado com o que acontece, porque a nossa escola ela tem que ser sintonizada com a realidade, ela não pode ser desconectada. E eu falo muito isso para os estudantes, quando eu tenho oportunidade, quando eu estou com eles no dia a dia, ou seja, num momento mais formal, né? Porque a gente recebe o estudante a todo momento, né? Seja na sala de aula, porque eu também sou professora, estou com os meus estudantes, com a minha turma, mas também agora, né, como diretora, sempre em diálogo, recebendo os estudantes, a gente está no nosso dia a dia, para que eles aproveitem a oportunidade que essa instituição oferece. Sim. São muitas. Ele vai ficar aqui 2 anos? Vai ficar 3 anos? Né? 10 no curso anos. de graduação ele vai ficar 5 anos, né? Que ele aproveite, mais 3 na pós-graduação, porque tudo enriquece, né? Para a formação desse profissional nesse viés que hoje o mundo está necessitando, né? Então a gente tem hoje alunos que atuam em bolsas de apoio,
internamente na instituição, e em outras possibilidades, né, de acompanhar estudantes. A gente tem, como o Carlos Alberto falou, o NAPNE. Me lembro de Letícia, que hoje está no Schlumberger, falando, ela foi ex-aluna da nossa instituição, fez química, foi minha aluna, inclusive, né, no curso, e ela falou, eu não fiquei só no curso de química, né? Eu fiz o curso de química, mas eu fui bolsista do NAPNE, ela teve a possibilidade da parte também de línguas, então ela atuou com toda a dinâmica da instituição do melhor modo, né, que ela pôde. E ela se fez como profissional a partir desse conjunto. E que hoje está em Midland, né? E hoje está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos. Então, assim, é possível, gente. A gente vê isso no nosso dia a dia. Então, eu falo muito com eles isso. E quando vem um ex-aluno e fala, movimento, tem outro tom. Tem. E a gente, assim, acho que o programa já está finalizando, mas eu queria deixar aqui, claro, né, que a gente hoje, essa visita que nós fizemos a empresas, foi mais ligado ao ensino médio, porque é uma demanda que eles, né, mas nos próximos programas devemos trazer algumas também visitas que nós vamos fazer, que já estão até agendadas, para empresas que precisam daquele profissional do ensino superior, das engenharias e também das licenciaturas, né? Então, nos próximos programas aí a gente também já deve... A gente acompanhe. A gente sempre tem movimento, sempre vai trazendo do nível superior, que nós já temos algumas visitas também marcadas com empresas que estão interessadas, alunos, né, já com a graduação. E vale também a gente falar que todas as empresas são muito bem-vindas, né? Sim. Todas as empresas, instituições, organizações, elas são muito bem-vindas no nosso campus. E vocês que estão nos assistindo, empresas, podem vir aqui, vocês são muito bem-vindos aqui. Se quiserem que a gente faça alguma visita, é só entrar em contato conosco, né? Sim. E se quiserem vir aqui, vocês são muito bem-vindos aqui conosco também. Okay. E a gente vai encerrando, vamos para o café agora, né? Vamos para o café. Está na hora, então, obrigado, gente. Obrigado, Alex, Fabiola. A gente que agradece Carlos a oportunidade de estar aqui com vocês. Estaremos sempre à disposição. E agradecemos a vocês também que acompanharam essa conversa aqui com a gente, e a gente está à disposição para em outro programa trazer mais assuntos relevantes, tá bom, gente? Obrigado e até a próxima, então.